Oi meus queridos amigos, aqui é o José falando, vim trazer uma boa notícia. Você sabia que o Manacubio pode ajudar a melhorar seu desempenho sexual? Vou deixar aqui na descrição um ótimo produto, que é muito bom, acredita que é o melhor do que o Manacubio. Vou falar de todos os benefícios da Manacubio, fica comigo até o final, você vai se surpreender. Manacubio, o fruto medicinal da Amazônia. O Manacubio, ou tomate de índio, é uma planta amazônica que pertence à família Solanaceae, a mesma família dos tomates, berinjelas e batatas. É plantada em regiões de temperatura bem elevadas. Suas características por dentro lembram a berinjela, mas sua casca é mais dura, e seu sabor bem peculiar. É uma baga comestível de cor vermelha, laranja ou amarela, e tem uma pele fina e resistente. É revestida com uma penugem, similar à do pêssego. Seu sabor suave lembra um pouco o tomate, e sua polpa tem uma leve acidez, como a do limão. Consumir essa fruta traz muitos benefícios à saúde, alivia a enxaqueca, melhora o sistema digestivo, e alivia problemas gastrointestinais. Na medicina alternativa, o maná é usado como antidiabético. Claro que é mais difícil o seu consumo, porque é um fruto mais difícil de achar, mas é uma fruta rara, rica em nutrientes importantes para a nossa saúde. Dá para usar o maná de muitas formas, e tem baixo nível de açúcar. Este fruto nativo é rico em ferro, fósforo, fibras, proteínas, vitaminas, vitamina B5, vitamina C, e niacina, ou vitamina B3, e sais minerais, e é usado por populações regionais, da Amazônia. Como fitoterápico, como forma de controlar a diabetes, ácido úrico, colesterol, queimaduras e micoses da pele. As populações tradicionais usam o maná com alimento, cosmético e medicamento. O nível de niacina, vitamina B3, dele é 3 vezes maior que a berinjela, e 12 vezes maior que a beterraba. Essa vitamina é primordial para o bom funcionamento do sistema nervoso, e para o bom desempenho das funções cerebrais. Além disso, promove benefícios para a pele, auxilia na redução da taxa de colesterol, das triglicérides e dos níveis de glicemia no sangue. Manacubio, para que serve? Já deu para perceber, este fruto nativo da Amazônia é muito nutritivo e saudável, não é mesmo? Ele é considerado um fruto medicinal, inclusive, devido às suas propriedades. Vamos agora entender com detalhes para o que ele serve, quais benefícios ele traz. O maná é excelente para o controle e prevenção da diabetes, devido à presença da pectina, porque ele ajuda a reduzir os níveis de glicose no sangue. Não há efeitos colaterais como outros suplementos à base de químicos, porque ele é 100% natural. Ele, além de ser usado como hidratante natural, também ajuda no combate de inúmeras doenças de pele, incluindo a seborreica e a acne. O maná também é ótimo para as funções do sistema nervoso. Seu efeito antidepressivo é melhor do que os antidepressivos não naturais. Quem também costuma ter enxaqueca, ou dor de cabeça crônica, pode se beneficiar com o seu uso, porque ele ajuda a melhorá-las, relaxando a musculatura cerebral, tonificando e fortalecendo os nervos. O manacubio é rico em niacina, vitamina B3, vitamina relacionada com a metabolização dos lipídios, gorduras no sangue, e com a regulação dos níveis de colesterol no sangue. Também é responsável pela formação de substâncias mensageiras no cérebro. A ação dessa fruta contra a elevação do colesterol e triglicerídeos é parecida com a da berinjela, só que 3 vezes mais potente. Ou seja, seu uso é muito potente para a saúde do coração. A ausência de niacina pode trazer mudanças negativas na personalidade. A necessidade diária recomendada para adultos é de 13 a 19 mg. Ela é essencial para a síntese dos hormônios sexuais, estrógeno, progesterona e testosterona, bem como da cortisona, tiroxina e insulina. É uma vitamina necessária para um sistema nervoso saudável e para as funções cerebrais. O fruto também é rico em carotenoides, especialmente o beta-caroteno, o precursor da vitamina A, vitamina C, selênio, pectina e fibras. Além disso, é rico em flavonoides, alcaloides e fitoesteroides. O maná pode ser usado também no tratamento da anemia, da pellagra, dos níveis elevados de colesterol, ácido úrico e glicose no sangue. Os índios peruanos usam suas folhas, galhos e raízes das plantas jovens, fervidas e maceradas, para o tratamento de picadas de aranhas e cicatrização de ferimentos externos.
O suco do maná também pode ser usado como hidratante natural para os cabelos, conferindo brilho e maciez. Por fim e não menos importante, o maná cubil é muito utilizado como tônico sexual, porque está relacionado com a síntese dos hormônios sexuais. Ele é um estimulante natural, que pode colaborar para uma melhora na vida íntima. Em suma, suas propriedades medicinais e benefícios são: purifica o sangue, diminui a albumina dos rins, estimula o sistema imunológico, trata os níveis elevados de colesterol, combate a diabetes, combate o reumatismo crônico, ajuda no tratamento de doenças de pele, tem efeito antiviral contra o vírus da gripe, é fonte de fibras, é rico em vitamina B3, niacina, regula os níveis de triglicerídeos, auxilia no bom funcionamento da bexiga, rins e fígado, ajuda na síntese dos hormônios sexuais, tornando-se um tônico sexual para homens e mulheres, contribui para a eliminação de aftas e mau hálito, reduz os sintomas de vertigem, auxilia no tratamento do câncer de próstata, combate a pressão alta, combate a anemia. Como comer o maná cubil? O maná cubil é um fruto muito nutritivo, e seu sabor e aroma são bastante agradáveis. Ele pode ser consumido ao natural, ou como tira-gosto de bebidas. Pode também ser processadas para sucos, doces, geleias. Ele cai muito bem em caldeiradas de peixe, ou para temperar pratos que tenham carne e frango como protagonistas. Como é um fruto raro e não tão fácil de cultivar, a opção mais viável para conseguir todos esses benefícios que ele traz seria de consumi-lo através de suplementação natural. O maná cubil pode ser encontrado em pó e em cápsulas, suplementos que concentram os nutrientes, que oferecem tantas vantagens ao nosso organismo. Veja aqui na descrição um produto que irá te ajudar.